Meu pai veio primeiro, na verdade, nos idos de 1925, mais ou menos, né? E veio, na verdade, para aquilo que ele me dizia com muita frequência, que era para fazer América. Fazer América, na sua expressão, era projetar-se, ganhar desenvolvimento, né? Poder prosperar na vida. E, aliás, eu relato que meus pais casaram-se no Líbano, né? Casaram-se no Líbano e tiveram os 3 primeiros filhos lá. Depois é que meu pai veio para cá. Primeiro ele veio sozinho, só penso eu uns 2 anos depois que o meu pai veio, não é? Já recém-instalado aqui no Brasil, né? E daí aqui teve mais 5 filhos, eu sou o último, né? E a razão portanto, é esta, é procurar um meio de se desenvolver, não é? Sem embargo do grande amor que tinham pelo Líbano e conservaram durante toda a vida, mas na verdade vieram para o Brasil a fim de prosperar. E foi o que, de alguma maneira, conseguiram aqui no país, né? Primeiro, meus pais praticamente só falavam em árabe, né? Eles levaram um tempo, naturalmente, para falar o português. E quando falavam o português, evidentemente falavam com sotaque, né? Quando eu digo que meus 3 irmãos mais velhos nasceram lá, evidentemente eles... a minha irmã veio para cá com quase 11 anos de idade, que quando veio primeiro meu pai, uns 2 anos depois veio a minha mãe, já com 2 filhos, e a minha irmã, que era mais velha, os meus avós a retiveram lá, sabe? E só depois é que ela veio. Então ela veio mais ou menos acho que com uns 10 ou 11 anos para cá, portanto falando correntemente o árabe, né? De igual maneira, os 2 que vieram com a minha mãe, embora muito garotos, né? Mas tinham muitas noções do idioma árabe, né? E eles não só, digamos, conservavam as tradições, como me falavam a mim, mais moço, né? E a todos os filhos, falavam muito do Líbano, né? Minha mãe contava dos pêssegos do Líbano, que eram maravilhosos, das uvas do Líbano, né? Aquilo ficou muito na nossa memória, né? E ademais disso, como eles foram morar numa pequena cidade do interior de São Paulo, em Tietê, lá havia uma comunidade de sírio-libaneses, né? Especialmente libaneses. Havia, assim, creio que umas 15 ou 16 famílias lá, morando na cidade. E eles se reuniam praticamente todo domingo na casa de um deles, não é? E, evidentemente, se reuniam para comer, né? Aquela comida farta na casa de cada qual, né? Isso ao longo do tempo. Eu fui o último a nascer, né? Eu peguei uma parte desses encontros familiares em que se recordavam o Líbano, né? Não foram poucas as vezes, por exemplo, que eu os via dançando dabke, que é uma dança libanesa, uma dança árabe, né? Trouxe a história dos meus pais, né? Você veja que eles sempre ensinavam os filhos, né, que é preciso trabalhar muito e, portanto, dedicar-se àquilo que cada um iria fazer. Eu até relato que dos 8 filhos, né, claro, ao longo do tempo fui perdendo irmãos, né, mas só os 4 últimos é que puderam sair de lá, de Tietê, e vir para São Paulo para poder fazer direito, né? Porque os outros não, os outros tiveram que ficar por lá para ajudar o meu pai. Bom, o fato é que muito antes de ocupar esses cargos, eu ocupei aqui em São Paulo o cargo, eu era procurador do Estado, advogado e procurador do Estado, e fui nomeado pelo governador Montoro procurador-geral do Estado de São Paulo em 1983. Mas logo na sequência, um ano depois, ele me nomeou secretário da Segurança Pública, onde eu fiquei 2 anos e meio, mais ou menos, e depois, por sugestão do próprio governador Montoro, é que eu fui candidato a deputado federal constituinte, já que se estabeleceria a Constituinte em 87, 88. E depois, até, devo dizer, depois de participar da Constituinte, não é, onde nós restabelecemos o chamado Estado Democrático no nosso país, no ano de 90, eu fui novamente nomeado Procurador-Geral do Estado e um ano depois nomeado Secretário da Segurança Pública, embora já deputado, já tendo assumido o cargo de deputado federal, não é? Bom, então nesta atuação,
da Assembleia Constituinte, é claro que eu defendi os pressupostos democráticos, até por uma razão. Eu já havia feito uma carreira universitária, já havia feito doutoramento em Direito Constitucional, na PUC de São Paulo, né? E dava aulas de Direito Constitucional, portanto estava muito, digamos assim, meu espírito estava muito voltado para os critérios democráticos e particularmente para o cumprimento rigoroso da Constituição. E por isso eu pude, penso eu, dar uma contribuição muito sólida para a nova Constituição brasileira, ou seja, para o novo Estado brasileiro, que renasceu, digamos assim, em 5 de outubro de 1988. Né? Então, antes dessas atividades todas, digo eu não só exerci advocacia, eu fiz uma carreira universitária na área de Direito Constitucional, advoguei intensamente e depois é que fui para a Constituinte, né? E ali fiz o trabalho, como acabei de dizer, de enaltecimento dos critérios democráticos para o nosso país. Bom, pelo seguinte, você sabe que o MDB ele é um dos responsáveis pela redemocratização do país. Tanto que na chamada Constituinte, na Assembleia Constituinte, nós éramos dos 513 ou 503, nós éramos mais ou menos uns 320 MDBistas, tanto no Senado como na Câmara, portanto todos constituintes, né? E nós tivemos uma atitude, digamos assim, uma participação congressual muito intensa durante a Constituinte. Depois, logo depois dela, é certo, na época eram 23 estados, né? E 22 estados elegeram governadores do MDB. Eu vivi aqui neste escritório. Você sabe que logo que começou o pedido de impedimento, né? Você sabe que o vice é sempre o primeiro suspeito. Então eu saí de lá, vim aqui para São Paulo e fiquei a maior parte do tempo aqui. Só na última semana é que deputados e senadores disseram, olha, talvez seja já antes do julgamento da Câmara dos Deputados, que apenas julga procedente ou improcedente a acusação. E todos me diziam, olha, vai ser julgada procedente, você tem que estar aqui, não é possível você ficar fora. Nesse período, eu voltei para Brasília, né? E lamentei muito o impedimento, tanto da ex-presidente, como no passado do presidente Collor, né? Você veja que nós temos 33 anos de uma nova Constituição, portanto, uma Constituição ainda muito jovem, né? E já tivemos 2 impeachments, o que é transtornante para as instituições. Eu estive em Abu Dhabi, Dubai, não é? Estive no Sultanato de Omã, né? Acho que foram os países que eu acabei conhecendo, sabe? Marrocos, que é um pouco, né? Estive na Palestina e fui recebido pelo presidente Mahmoud Abbas, não é? E foi uma visita muito significativa. Eu pude conhecer a realidade do Estado palestino, né? Eu tive a oportunidade de abrir 3 vezes. É o primeiro orador, o Brasil é o primeiro orador da reunião anual da ONU, né? E nos 3 discursos que eu fiz, eu sustentei a necessidade de criação do Estado palestino. Eu acho que a região não pode continuar naquele tumulto que existe há muitíssimos anos, né? Muito bem, se deixa lá o Estado de Israel, está criado, mas cria o Estado palestino. Eu tenho certeza que se isso viesse a acontecer, eu penso que eles conviveriam com muita harmonia e sem os transtornos que hoje ocorrem naquela região, né? A mensagem que eu quero dar ao povo brasileiro é uma mensagem de muito otimismo, porque aqui no Brasil nós sempre fomos muito otimistas, não é? E otimistas, eu devo dizer, muitas vezes em face dos imigrantes. Os imigrantes vinham para cá para trabalhar, não só os árabes, mas todas as nacionalidades, e tinham muita presença assim, festiva, otimista do nosso país, não é? E isto foi inoculado em todos os brasileiros. Agora, nos últimos tempos, eu reconheço que de vez em quando há um grande pessimismo, e acho que isto nós devemos combater. E o que eu proponho é que, na verdade, o Brasil continue a receber todos aqueles que vêm de outras pragas, né, estrangeiras, e eu acho que esta receptividade que sempre marcou a presença do Brasil no cenário internacional deve continuar.